Diz assim a palavra do nosso Deus. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes designado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos e regozijamos, ó Pai, com bênçãos tão grandiosas, com o privilégio, ó Deus, tão grandioso de termos o Senhor conosco aqui nesta manhã, neste ajuntamento dos Teus filhos, para adorar o Teu nome, para que a honra devida ao Senhor possa ser concedida, ser dada, tributada a Ti, ó Pai. E em meio à Tua presença, nós temos a Tua santa palavra. Palavra que já tendo sido lida, ó Pai, é bênção para as nossas vidas. Nos traz vida, vida para os nossos ossos, ânimo, ó Pai, e vigor para as nossas almas. Nos encoraja, ó Pai, ao mesmo tempo em que ela nos confronta os nossos pecados, as nossas falhas e imperfeições, nos animando em Cristo Jesus, ó Pai, a crescermos como Ele, em semelhança a Ele, pelo poder do Espírito. E, ó Deus, neste momento em que a Tua palavra será exposta, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, como instrumento, ó Pai, valioso, útil nas Tuas mãos. E de maneira que pelo Teu Santo Espírito e pela Tua direção, seja dito apenas aquilo que corresponda a esta porção da Tua palavra aos corações dos Teus filhos. E que igualmente o Senhor nos conceda a graça, a bênção de ter ouvintes sinceros nesta manhã. Cada um possa ouvir com prontidão, com disposição no coração, de ouvir a Tua palavra, de a receber, não simplesmente para conhecê-la intelectualmente, mas para vivê-la, para que ela possa fluir por suas veias, por seu coração, inundando o ser de cada um, ó Pai, de maneira que Cristo cresça em cada um, e que a Tua vontade, ó Pai, se faça de maneira que na vida cada um possa ser mais agradável a Ti. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, nós chegamos a mais uma porção das Escrituras em Paulo escrevendo à igreja de Roma. Paulo falando a esta igreja coisas que também ele fala à nossa igreja nesta manhã.
Como tem falado nos últimos dias, Paulo agora ele fala sobre os seus planos, as suas propostas missionárias e a relação delas com a igreja de Roma, com a igreja antiga, igreja do Senhor Jesus na cidade de Roma. E ele termina esta porção falando de uma necessidade de oração com relação a esses seus planos e ao envolvimento desses irmãos com esses planos. Hoje nós vamos ouvir então da palavra do Senhor sobre o chamado para o nosso envolvimento maior com o Evangelho. O Evangelho que é tão precioso, o Evangelho que é a vida de Deus para as nações, para todos os povos, para todo aquele que crê. O Evangelho com o qual tantas vezes, apesar de termos sido por Ele transformados, nós temos nos envolvido tão pouco, nós temos nos dedicado tão pouco. De maneira que nesta manhã eu gostaria de falar para os irmãos sobre o chamado de Deus, para que nós nos envolvamos com a luta pelo Evangelho. O chamado de Deus para que esta igreja, para que vocês, como povo de Deus, atendam ao chamado de Deus para lutar por este Evangelho, se envolvendo com ele da maneira como Paulo nos recomenda aqui nesse texto, nesta porção das Escrituras. Eu gostaria de destacar algumas expressões que nós encontramos no verso 30. Vá até o verso 30 do texto que nós lemos na sua Bíblia e veja o que Paulo diz. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo não está falando simplesmente de uma luta em oração. Ele está falando de uma luta pelo Evangelho. Paulo, na versão da ISV, ele chama ao povo de Deus na igreja de Roma para brigarem com ele. Luteis comigo, briguem comigo por estas coisas, em oração, mas também não apenas isso, mas por outros modos, pelo Evangelho. A NVI, ela usa a expressão: se juntem a mim na minha luta. São traduções, variações de tradução do mesmo texto, para apenas nos fazer aprender melhor qual que é a intenção linguística, qual que é a intenção da expressão de Paulo na proposição que ele nos faz aqui. Um envolvimento em luta, em briga pelo Evangelho. Um apelo aos crentes para que eles se envolvam na luta pelo Evangelho. Uma coisa que certamente muitos de nós não têm feito, ou se fazemos em alguma medida, certamente poderíamos fazer uma medida ainda maior. Nós temos lutado por muitas coisas. Nós temos lutado por carreiras, nós temos lutado por nossos próprios interesses, nós temos lutado por projetos, por sonhos que apenas nos dizem respeito, que não dizem respeito a Cristo, não dizem respeito à grande coisa que Deus está fazendo. Nós empenhamos a nossa luta na defesa das nossas posições, das nossas opiniões. Às vezes nós nos empenhamos duramente na defesa de ideologias. No nosso tempo, como nós temos visto pessoas tão empenhadas na defesa de ideologias políticas. Mas a grande pergunta que nos cabe nesta manhã é saber se nós estamos empenhados de fato na luta pelo Evangelho. Paulo ele diz que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Na minha luta, na luta pelo Evangelho. Será que nós temos nos empenhado nisso, meus irmãos? Será que as nossas vidas têm sido uma grande demonstração de luta pelo Evangelho, pela grande coisa, pela grande obra de redenção que o nosso Deus está empenhando e realizando através de todas as nações e povos?
a natureza desta luta. Qual que seria a natureza daquilo que Paulo está nos propondo aqui? Bom, ele está falando de lutar para o Evangelho, portanto ele está falando de um esforço de batalha, de um esforço que nos faz lembrar de expressões como guerra, como embate, como o gasto das nossas próprias vidas naquilo que são as nossas forças, que são os nossos recursos, que é a nossa estratégia, que é o empenho das coisas que nos envolvem nas nossas prioridades. Lutar é batalhar, é se esforçar num grau, no limite, no empenho de força que é muito maior do que o costumeiro. Quando nós falamos de lutar com os nossos filhos, nós estamos falando de fazer muito mais do que normalmente nós fazemos. Quando nós falamos de lutar para conseguir determinada coisa, o que a gente está fazendo é se referindo à ideia de que eu vou gastar tudo que eu posso, eu vou empenhar todo o esforço que é possível para que dessa forma eu possa conseguir essa coisa. Então Paulo está falando de um esforço, de um empenho, que nos sugere a ideia de uma batalha pelo Evangelho, de um gasto pessoal pelo Evangelho. Eu acho interessante porque a expressão inglesa, para essa a expressão luta, é struggle. É uma expressão que dá a ideia de peso, dá uma ideia de algo carregado. Muitos dentre nós estão aí gostando e curtindo o tal do UFC. Eu particularmente já dei minha opinião a esse respeito. Eu creio que ser a expressão das Escrituras de condenação desse tipo de coisa que alguns chamam de esporte, que é tirar o sangue, exercitar a violência contra o outro. Mas é interessante que seria muito apropriado que, assim como eles se gastam na violência, naquele ringue, que a gente na mesma intensidade se gastasse para promover a paz, que excede todo o entendimento que vem pela pregação e pela proclamação do Evangelho. Nós nos empenhamos e nos alegramos com coisas desse tipo, com o tal de UFC, mas poderíamos fazer uma versão biblicamente orientada do UFC. Gastar força, energia e todo o impacto possível para que o Evangelho da paz, da justiça e da alegria fosse proclamado a todas as nações. Paulo ele não se gastou esmurrando ninguém no ringue, no octógono, mas ele foi um gladiador, ele foi um guerreiro. Paulo batalhou pelo Evangelho, batalhou para que paz, justiça e alegria, pela glória do nome do Redentor do nosso Senhor Jesus, chegasse a todos os lugares. Era essa a sua santa ambição, que nós expomos no domingo passado à noite. Foi isso que ele desejou fazer e ele fez. De maneira que, por conta do seu envolvimento com o Evangelho, que nós encontramos a explicação no verso 22, quando ele diz: essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitá-los, porque eu estava batalhando, porque eu estava lutando pelo Evangelho. Porque Paulo estava completamente envolvido com as grandes lutas e batalhas que são necessárias para que o Evangelho chegue a todos os lugares. Ele já antes havia dito que ele não queria pregar o Evangelho onde o Evangelho já havia sido pregado e estabelecido. Ele não gostaria de estabelecer sob fundamento alheio. Paulo, ele queria que o Evangelho chegasse aonde ele ainda não havia chegado. E por isso ele lutava, batalhava. E por isso ele entende que é necessário que todos estejamos juntos nisso. E ele diz então: é bom, é necessário que vocês estejam juntos comigo nessa luta. Na luta de fazer com que o Evangelho continue a ser proclamado, e não onde ele já tenha sido proclamado, onde ele já esteja estabelecido. E então no verso 23, ele: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões,
e desejando há muito visitá-los para envolvê-los nisso, fazê-los entender esse Evangelho, mas não para que seja apenas uma coisa cognitiva, e não para que seja apenas uma coisa do conhecimento, mas para que seja uma coisa da vida, da luta e da batalha de vocês. Portanto, vocês estão diante de um chamado de Deus para lutarem pelo Evangelho. E é esse o convite de Paulo aqui. Interessante sobre a cosmovisão judaica, há poucos dias eu ouvia num programa de rádio um rabino judeu. Isso é até redundância, né? Todo rabino é judeu. Mas obviamente nem todo judeu é rabino, né? Então, o que justifica o uso que eu fiz aqui. Mas enfim, o rabino de nome Nelson, ele falava sobre muitas coisas do judaísmo. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma explicação que ele fez de algo que está relacionado a uma expressão de Agostinho. Agostinho usava a expressão credo et intelliga, creio para entender, para se referir à nossa maneira de lidar com as coisas da palavra de Deus, dizendo que o que nós precisamos fazer é nos aproximar da Escritura, crer, para depois entender. Mas o que eu achei ainda mais elegante e mais apropriado às coisas que Paulo vem nos falando desde o capítulo 12, é aquilo que este rabino disse no programa. Ele disse que quando a lei for apresentada a Israel, uma coisa que a gente quase sempre perde de perspectiva, perde de observação, é o fato de que eles diziam: faremos e ouviremos. Ou seja, nós vamos agir e depois nós vamos entender estas coisas. Nós vamos obedecer e depois nós vamos estudar e aprofundar e conhecer mais estas coisas. Meus irmãos, o convite de Paulo à igreja de Roma, e ele é tão necessário aos nossos dias hoje. Por quê? Porque nós somos lenientes para com o Evangelho. É muito gostoso, é muito gozoso para todos nós recebermos o Evangelho e os seus benefícios, sermos tão profundamente transformados e mantermos-nos depois disso na nossa zona de conforto, de como é tão bom ser abençoado, mas não naturalmente, normalmente nos darmos a prática do Evangelho em coisas tão importantes como, por exemplo, o fato de que ele foi feito para nos envolver numa luta, numa batalha por ele, numa luta e num empenho que faz com que Paulo se proponha na sua própria vida o tempo todo a essa luta e a essa batalha. Nós temos dificuldade de dizer faremos e ouviremos. Como é cômodo para a gente lidar com o Evangelho não em batalha, não em luta por sua proclamação, mas em nós estudarmos e querermos conhecer mais e investirmos tanto das nossas forças, dos nossos empenhos em algo mais cognitivo do que em algo que seja mais obediência. É sempre mais o conhecimento do que a ação. É sempre mais o conhecimento do que a prática destas coisas. Isso faz com que estejamos em grande medida distantes da cosmovisão judaico-cristã que nos é apresentada em toda a Escritura. Hoje os irmãos estão com o boletim em suas mãos, com a segunda parte da pastoral sobre criação de filhos. E vocês se lembram bem de que no domingo passado, na primeira parte, onde com base em Deuteronômio 6, nós falamos sobre a importância de sermos legítimos na educação dos nossos filhos, com relação à legitimidade da nossa própria relação com Deus como modelo para os nossos filhos. Do quanto crer e do quanto a nossa própria atitude de obediência a Deus começa a estabelecer aquilo que é fundamental para criarmos os nossos filhos. É sermos, de fato, aquilo que devemos ser. E ao fazermos isso, os nossos filhos poderem olhar e dizer: não, meu pai não está querendo que eu seja o que ele não é. Meu pai é crente e ele age como tal, ele faz e ouve. Ele crê e depois ele entende.
ele atua e ele se envolve com o Evangelho de maneira prática, e depois ele sai explicando para as pessoas o que é isso na vida com o qual ele está seriamente envolvido. É uma coisa com a qual todos os cristãos devem se envolver, essa luta pelo Evangelho. É uma luta que para muitos tem sido uma coisa evitável, mas que para nós deveria ser o nosso estilo de vida. Deveria ser a nossa expressão da nossa conduta contracultural. Uma coisa que deveria nos envolver, em parte, nas dores que lhes são comuns, mas também nas alegrias necessárias na vida cristã e na missão. Paulo, ele sentiu na sua luta pelo Evangelho o grande peso que era lutar pelo Evangelho participando das dores do Senhor Jesus. E a expressão dele é que há grande privilégio em compartilhar dos sofrimentos de Jesus. Lutar, se empenhar, se gastar pelo Evangelho nos envolverá em dor e sofrimento, em privações em alguma medida, mas será em muito maior expressão a grande abundância da alegria que verdadeiramente deve existir nas nossas vidas. A grande e a maior e a verdadeira alegria da vida do crente é se dar, é se gastar pelo Evangelho. Nada deveria nos alegrar mais. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus quando, por exemplo, Paulo em 2 Timóteo 1,8 diz: não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É de outra maneira Paulo dizendo: lute comigo, brigue comigo pelo Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 9, ele diz: porque ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Meus irmãos, qual tem sido o motivo de ações de graças diante de Deus pelas vossas vidas? Qual tem sido o motivo pelo qual nós podemos exaltar, glorificar ao nosso Deus em ações específicas de graças a Ele por vossa causa? Pelo quanto vocês têm sido úteis à luta pelo Evangelho, pelo quanto vocês têm brigado junto com Paulo e com todos os santos e com toda a nuvem de testemunhas e com todos quantos durante toda a vida humana sobre a terra e do povo de Deus peregrinando sobre a terra carregaram a tocha do Evangelho. Qual tem sido o envolvimento de vocês com essa grande coisa que Deus está fazendo? Paulo fala de uma luta que é o seu pano de fundo, é a sua própria vida. Ele havia, como nós vimos no texto anterior, terminado todo o seu trabalho em todas essas regiões ao seu redor, como diz o texto bíblico, de Jerusalém até o Ilírico. De maneira que agora ele planeja ir a Roma e então, eventualmente, dali seguir para a Espanha. Ele, no entanto, tem uma tarefa neste meio tempo, neste caminho, nesses seus planos, que lhes adiam os seus planos por algum tempo. Interessante que de última hora ele tem que entregar ofertas das igrejas dos gentios para os pobres dentre a igreja de Jerusalém. No texto bíblico ele diz que penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia, a Acaia, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém.
um evangelho, uma luta por ele, uma batalha que envolve não apenas uma tarefa missionária no conceito estrito de proclamação, de anúncio, mas cujo envolvimento de Paulo era tão grande que ele adiava planos, ele alterava a ordem das suas tarefas para se envolver em coisas que também apontavam para um evangelho integral, para uma atuação, uma luta, uma batalha que era integral também em relação aos pobres. Antes, nesse contexto da sua luta pelo evangelho, da sua batalha pelo evangelho, Paulo vai passar na igreja de Jerusalém para levar aos santos de lá ofertas que foram levantadas pelas igrejas gentias da Macedônia e da Acaia. E isso é muito importante e muito relevante, porque mostra que é muito mais do que simplesmente pregar, mas ter uma atuação, e uma atuação que envolve várias igrejas fronteiriças ou não, ou igrejas mais distantes, até mesmo na assistência material. É esse o contexto que nos faz chegar a algumas reflexões importantes sobre o chamado que Paulo está nos fazendo aqui. Um chamado para nos envolvermos na luta pelo Evangelho. E eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto, sobre como nós podemos responder a esse chamado. Como é que a partir de hoje você pode ser objeto das ações de graças daqueles que lideram a igreja, pelo envolvimento de vocês com a luta pelo Evangelho. Em primeiro lugar, você pode responder a esse chamado indo e enviando esforço para que o Evangelho seja proclamado em todo o mundo, assim como ser proclamado onde você está. É isso que nós aprendemos nos versos 22 a 24. Ele falou que estava impedido pelo trabalho do Evangelho muitas vezes de estar com eles. Mas ele diz que gostaria de estar com eles quando fosse a Espanha. E no verso 24 ele diz: pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado. Paulo não apenas queria instruí-los, não apenas estava instruindo sobre a necessidade de se envolver com o grande trabalho do Evangelho, mas ele destaca o papel que esses irmãos teriam na continuidade do seu ministério, na continuidade dos seus planos com relação à pregação do Evangelho na Espanha. Paulo diz: olha, o meu plano é esse, como apóstolo, eu vou assistir aos pobres em Jerusalém antes de ter aí convosco. Mas eu espero que eu esteja com vocês. E quando eu estiver com vocês, eu espero ainda que para lá, para a Espanha, por vós eu seja encaminhado. Ou seja, os planos missionários de Paulo envolviam a resposta da igreja de Roma, participando da sua luta, enviando a Espanha para pregar o Evangelho. É assim que também nós podemos responder a esse chamado. Nós recebemos no começo da nossa plantação o pastor João Petrecelli. Os irmãos se lembram, aqueles mais antigos, os mais pioneiros do nosso trabalho se lembram disso. Tivemos a oportunidade de recebê-lo, de tê-lo conosco. A nossa igreja tem lhe enviado uma pequena contribuição para o seu sustento, desde que nós começamos os nossos trabalhos no primeiro mês de plantação desta igreja. E temos entendido com essa iniciativa a necessidade que nós temos de enviarmos, de irmos em apoio e envio, ou até mesmo irmos através das nossas orações e dos nossos recursos em apoio a esta grande coisa que o Evangelho está operando em todo o mundo. E há muito que se possa fazer de empenho, de envolvimento nesta luta pelo Evangelho. Nós podemos fazer muito mais, porque nós temos feito o mínimo. Nós podemos fazer muito mais, porque nós temos feito apenas como igreja, mas nós podemos fazer como crentes, como indivíduos.
contribuindo com missionários, contribuindo com a obra para que o Evangelho seja pregado onde ele ainda não foi pregado. Eu compartilhei já no nosso grupo, no Facebook, vários pedidos de ajuda de missionários. Vocês devem se recordar da família Portela. Vocês devem também se recordar do reverendo André Guesk, que apresentou-nos abertamente na internet a proposta de um trabalho de evangelização para a Espanha, para a plantação de uma igreja na Espanha. Enfim, há tantas outras coisas, há tantos outros trabalhos. Reverendo Patrick Scher está fazendo seu treinamento para pregar no mundo árabe. Tantos outros que nós podemos enumerar e nominar, de trabalhos que estão sendo feitos para que o Evangelho seja levado a lugares onde ainda ele é pouco ou nada proclamado. A luta de Paulo ela foi centrada no chamado de Deus para espalhar o Evangelho até os confins da terra. E essa chamada nos obriga a responder. Não há como Deus continuar nos chamando para nos envolver nesta luta pelo Evangelho e continuarmos silentes. Ou achando que apenas porque nós estudamos teologia, porque nós lemos livros, porque nós nos envolvemos com a leitura de blogs na internet sobre fé reformada, que com isso nós estejamos respondendo esse chamado. É um gasto pessoal, prático, é uma demonstração de obediência e não apenas uma coisa cognitiva. Uma crítica muito interessante que o Paul Tripp faz no Vocação Perigosa, certamente um dos melhores livros que foram lançados recentemente, aos teologeeks. É sobre uma nova forma de realização nerd. Ele diz que os nerds estão buscando na teologia agora se realizarem como se realizavam antes, com um gasto imenso com coisas como, por exemplo, serem fissurados em aquelas Comic Cons, aquelas revistinhas de super-heróis. E agora a nova moda nerd é o envolvimento com teologia. Aí é uma coisa besta, uma coisa sem sentido, muito estudo, muito debate, né? Os teologeeks, a minha esposa chamava um tempo atrás de teologia. Ela diz que a tolice sobre a aparência de teologia. É aquela discussão, mas que não faz com que o Evangelho chegue aonde precisa chegar. É aquela discussão, aquelas trocas intensas de opiniões que é apenas para demonstrar sabença. Como diz na minha terra, só para demonstrar conhecimento. Não faz com que o Evangelho chegue onde precisa chegar. Onde não há gasto e não há saturação da própria pessoa. Por esse envolvimento que Paulo está nos conclamando, nos chamando a nos envolver. É preciso sair da zona de conforto e participar do que Deus está fazendo. E isso a Escritura nos mostra que é feito de uma maneira muito particular, muito específica. É indo e enviando. É indo e enviando, ou indo como missionário localmente, ou até mesmo globalmente, ou enviando e sustentando com recursos financeiros e com orações aqueles missionários que foram. Há uma segunda coisa que nós precisamos fazer para responder ao chamado: ajudar aos pobres como parte de todo o Evangelho. Como nós falamos, dos versos de 25 a 30, Paulo ele informa que houve um pequeno atraso, um pequeno desvio das suas rotas e tarefas anteriormente definidas, dos seus planos anteriormente definidos de Roma e Espanha, que é a ajuda à igreja de Jerusalém, aos pobres de lá, com aquilo que foi levantado pelos irmãos da Macedônia e da Acaia. Isso mostra um senso de prioridade para Paulo. Paulo entendeu que era necessário primeiro assistir materialmente aos necessitados, antes de prosseguir com a sua rota de ir para levar o Evangelho, a proclamação, a missão.
Isso estabelece algumas prioridades, como por exemplo, não faz sentido nós gastarmos horrores para construir templos, gastarmos horrores para empreender projetos mais distantes, quando aqui do nosso lado, aqui bem pertinho, pessoas estão padecendo necessidade. Pessoas estão passando fome e experimentando a miséria. Paulo então nos ensina que nós respondemos a esse chamado de luta pelo Evangelho, entendendo que a assistência aos pobres é parte do Evangelho todo. E que nós precisamos dar comida a quem tem fome. Nós precisamos socorrer a quem precisa ser socorrido. Dar e cuidar dos pobres é importante e urgente o suficiente para desviar este homem tão apaixonado pelo que ele fazia, dos seus planos de viagem. Nós vimos pela santa missão de Paulo nos versos anteriores o quanto é relevante e significativo esse desvio. Paulo era focado, apaixonado no que fazia. Conforme a própria instrução de Jesus em Lucas 10, a ninguém saudeis pelo caminho, ou não se distraia com nada pelo caminho. Paulo certamente não fez dessa sua assistência uma distração, mas era uma prioridade necessária, urgente. Dar aos pobres aqui inclui tanto aos crentes pobres, como no caso de Paulo, como também a pobres não crentes, com os quais nós levamos junto o convite ao arrependimento, a chamada à conversão. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos de fato entender que o Evangelho todo não é apenas cognição e crença, mas fé e obediência para os valores do reino. É preciso entender que levar a verdade de Jesus e fazendo da maneira que Jesus fez e ordenou fazer, é o que nos fará parecidos com Ele, é o que nos fará viver como Ele viveu. Mas a gente está investindo num estilo novo que nada parece com Jesus. Nós temos investido em um tipo de proposta de religião da fé reformada, da fé que uma vez foi entregue aos santos, que em grande medida é excludente. É, por exemplo, intelectualizada demais, ao ponto de que pessoas com menos recursos não são capazes de alcançar. É elitizada demais. Ela muitas vezes se propõe com uma série de penduricalhos culturais e sociais e econômicos que faz parecer como uma coisa de gente muito elaborada cultural e socialmente, e que exclui outros que não têm a mesma elaboração, o mesmo nível de requinte de elaboração. Jesus, ele viveu a proclamação do reino do Evangelho, ele foi-nos um modelo para as coisas como deveriam ser o nosso envolvimento pela luta do Evangelho. E nós temos feito tantas vezes de maneira tão diferente dele. Jesus, ele lidava com todo tipo de gente. O texto diz que aos 12 anos estava lá Jesus discutindo em alto nível com os religiosos das sinagogas. Mas Jesus andava pelas ruas e lidava com as pessoas de todo tipo. E muitas vezes alguns tentaram criar embaraços a quem deveria estar com Jesus, quando em Mateus 18, por exemplo, os próprios discípulos querem impedir que as criancinhas venham até Jesus, e ele diz: não as embaraceis, deixe vir a mim os pequeninos, deixem vir essas crianças aqui comigo, e eu vou bater um papo com elas. Isso é o contexto de envolvimento com o Evangelho. Se envolver com crianças, mas também se envolver com pessoas pobres. E pobres não apenas de recursos financeiros, mas aqueles que não têm o mesmo nível de cultura que a gente, o mesmo nível de conhecimento que a gente. Às vezes nós teremos que abrir mão completamente da maneira como nós costumamos falar para expressar o Evangelho. Há muitas coisas que precisamos aprender com Paulo aqui, e nós precisamos fazer isso olhando para Jesus. Será que
a minha maneira de me envolver com as pessoas, ela é semelhante à maneira como Jesus fez, e principalmente como Jesus ordenou fazer. Richard Stearns, ele diz o seguinte: se existe um buraco no nosso evangelho, em nossa compreensão da natureza do chamado de Deus para nós, seus seguidores, não é porque a Escritura não é clara sobre essas questões. Pelo contrário, é porque nós escolhemos assim. Dar pouca atenção à mensagem inequívoca de Deus para trazer todo o evangelho para o mundo inteiro é prejudicado pelas escolhas que nós fazemos. Não há falta de clareza bíblica sobre como nós devemos fazer. Não há sobra clareza bíblica sobre o modelo de comportamento de Jesus e dos apóstolos com relação à pregação do evangelho. E nós absolutamente temos definido situações ministeriais que promovem um tipo de escolha que oferece um meio evangelho e não o evangelho todo, que promove um evangelho caracterizado e não inclusivo em todos os seus aspectos, em toda a sua riqueza. E em terceiro lugar, nos versos de 30 a 31, Paulo também diz que nós respondemos ao chamado, orando pelos trabalhadores cristãos fronteiriços. Ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações, a meu favor, mas não apenas ao favor de Paulo, mas para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, Paulo está chamando a atenção para o fato de que na nossa luta pelo Evangelho, nós não apenas oramos pelas coisas da nossa igreja local, nós não apenas nos preocupamos orando na presença de Deus pelo avanço da nossa igreja local, mas aquilo que acontece na fronteira também é preocupação daquilo que está nas nossas orações. Orar pelo que acontece nas outras igrejas da nossa cidade, orar pelo que acontece nas igrejas do nosso país, orar pelo que acontece nas igrejas da América do Sul. Você se interessa, meus irmãos? Vocês se interessam pelo que acontece, pelo que Deus está fazendo em outras igrejas? Você tem procurado saber, e isso tem sido objeto da sua oração, aquilo que Deus tem feito pelas igrejas na Argentina, onde o liberalismo teológico deita e rola. Aquela proposta teológica que faz da Escritura, por exemplo, algo que não é a palavra de Deus. E que ensina erros, por exemplo, que tem feito com que vocês viram recentemente a notícia de que a PCUSA, a grande denominação presbiteriana americana, aquela de maior volume, tenha aceitado agora o casamento homossexual. Que já tenha a proposta de adoção de ministros dessa orientação sexual. Você tem orado por estas igrejas que lutam com o erro, contra o erro, ou estão sucumbindo ao erro? Você tem se preocupado com o que acontece, não apenas nas igrejas presbiterianas, mas em outras igrejas e igrejas fiéis do Senhor Jesus em todo o mundo? Ontem à noite eu não tive como me conter, me segurar, vendo fotos de estudantes sírios, estudantes egípcios, estudantes e jovens e cristãos em vários lugares do mundo. Tem uma foto que está circulando desde a semana anterior, semana passada, de uma menininha que um jornalista apontou a câmera para ela e ela colocou suas mãozinhas sobre a cabeça, achando que era uma arma. Você tem olhado além da sua realidade local para batalhar, para lutar pelo Evangelho, para se juntar a outros santos em oração por esses que estão sofrendo, por igrejas que avançam com tanta dificuldade?
Eu fico assombrado quando nós investimos recursos em coisas que... A igreja vem gastando horrores para comprar equipamento de iluminação, equipamento de som de ultíssima geração, gastando horrores para fazer um monte de coisa, enquanto essa menininha está lá com as mãos erguidas, com uma câmera apontada para ela, que acha que é uma arma. Enquanto tem pastores espalhados pelo Nordeste, pastores presbiterianos, que recebem menos de um salário mínimo. Isso quando recebem. Mas nós temos gente que no nosso país acha que está lutando pelo Evangelho, ganhando mais do que o presidente da República para ser pastor presbiteriano. Isso é triste. Mas como é que nós lutamos contra isso e lutamos com isso? Paulo diz, se juntando em oração, orando, batalhando em oração. E a principal maneira de nós entendermos isso é porque nós entendemos que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Há uma grande luta espiritual, há uma luta travada nos corações, e há coisas que vêm de fora do coração, mas que ameaçam o coração. E por isso nós precisamos não apenas nos envolver numa oração passiva, mas ativamente fazer da nossa oração um instrumento de batalha, de luta e de guerra. Por quê? Meus irmãos, porque o Evangelho nos envolve em uma guerra. Há uma feroz batalha no reino espiritual, no contexto onde o Evangelho atua. Deus, Ele estabeleceu uma maneira, um modo para nos envolver, e essa é a maneira que Ele nos envolveu nesta batalha, fazendo com que nós tenhamos um grande envolvimento com o Evangelho, a começar pela oração. Nós deveríamos desejar e nos envolver com as conversões que são necessárias, em primeiro lugar, orando por elas. Eu mencionei aqui, recomendei 2 textos, um do Joel Bick e outro de Tim Charles, que foram publicados no site Homens Piedosos. A necessidade de nós orarmos pela conversão dos nossos filhos, e o outro, a necessidade de nós crermos nessa oração, de nós crermos nessa conversão. Mas é preciso orar pela conversão de todos. É preciso orar por outras igrejas, por outros cristãos, por aqueles que estão envolvidos nesta batalha pelo Evangelho. Esse pedido de oração de Paulo, ele envolve 2 coisas: um livramento do mal dos incrédulos, aquilo que eles representam de ameaça, e uma aceitação da oferta para os pobres, para Jerusalém. Isso mostra que há sempre 2 frentes: a preservação, mas também aquilo que precisa ser promovido entre nós. Efésios 6, 12, 19 e 20 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como eu me cumpre fazer. 2 frentes: livrar do mal, dos incrédulos, daqueles que são declarados inimigos de Deus, inimigos da cruz, mas também para que os nossos lábios possam dizer o que precisa dizer, para que haja força no nosso coração e no nosso corpo para fazer o que nós precisamos fazer. E finalmente, versos 32 e 33, Paulo diz que nós respondemos esse chamado renovando um ao outro com alegria em nossa luta pelo Evangelho. Ele diz: a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e eu possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com vós todos. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele primeiro está dizendo que a luta pelo Evangelho é árdua, é difícil, e então aponta para a necessidade de sermos renovados e incentivados.
esse convívio que envolve esse recrear-me convosco, ele aponta para a necessidade que nós temos uns dos outros para uma renovação da alegria, do incentivo, do encorajamento que é necessário para continuarmos a luta. Ele diz aqui, recrear-me convosco. Aí você deve estar pensando assim, será que Paulo queria bater uma bolinha com os irmãos em Roma? Será que Paulo queria jogar um videogamezinho e tal, com os irmãos de lá? Nós temos um conceito de recreação muito limitado. Recreação para a gente é só entretenimento, é só brincadeira. Normalmente a gente perde tempo e medidas de tempo enormes, nos recreando uns com os outros, sem fazer aquilo que de fato Paulo tinha intenção aqui, que é estimular o coração um do outro, em incentivo, em renovo da alegria, em encorajamento. Quando Paulo diz que quer recrear-se com os irmãos de Roma, isso significa dizer aquilo que ele diz lá no capítulo 1, verso 12. Vejam comigo, vamos ver a segunda parte do capítulo 1, verso 12. Ele diz: reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. É isso que realmente significa crentes se recrearem uns com os outros. Uma recíproca consolação, um recíproco conforto do coração de um com o coração do outro, da fé de um com a fé do outro, se animando. Isso significa duas coisas para nós. Nós precisamos buscar sermos renovados por outros crentes, porque, em primeiro lugar, essa é a intenção de Paulo. Paulo queria estar com aqueles irmãos para que eles pudessem animar o seu coração, mas ele também queria intencionalmente encorajar outros crentes. Ele queria dar e ele queria receber consolação, conforto e encorajamento. 2 Timóteo 1, 15 e 17, Paulo fala disso. Ele diz que estáis cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Paulo era duro, né? Ele foi abandonado pelos irmãos e ele ainda dá o nome dos irmãos que fizeram tal coisa. Mas ele continua dizendo: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. É disso que Paulo está falando, da necessidade na luta pelo Evangelho de nós colocarmos coração com coração para o renovo da alegria, para o estímulo mútuo, para o encorajamento mútuo. John Ortberg, ele diz o seguinte: a sociedade não fala muito sobre chamado e vocação. É mais provável que pensemos em termos de carreira. No entanto, para muitas pessoas, uma carreira torna-se o altar em que sacrificam suas vidas. O chamado, que é algo que eu faço para Deus, e ter uma carreira, que pode ser aquilo que me ameaça em se tornar o meu Deus. A carreira é algo que eu escolho para mim. Uma vocação é algo que eu recebo. A carreira é algo que eu faço por mim mesmo. Uma vocação é algo que eu faço para Deus. A carreira, ela promete status, dinheiro ou poder. Um chamado geral promete dificuldade e até mesmo alguma medida de sofrimento, e a possibilidade de ser usado por Deus. A carreira é de certa mobilidade ascendente. O chamado leva à mobilidade descendente. É esse o convite de Paulo ao chamado, à vocação. Só que por muitas vezes carreira é o que tem gastado as suas energias, as suas forças e o seu empenho. A
carreira faz com que os nossos recursos sirvam a nós mesmos. O chamado faz com que os nossos recursos sejam orientados para o reino, para o Evangelho. A carreira vai fazer com que as suas prioridades, o seu gasto de si mesmo, seja para você mesmo. O chamado vai levar você a se gastar para Deus. Gostaria de propor que vocês aplicassem e fizessem 3 coisas na vida diária. Em primeiro lugar, viva contraculturalmente, escolhendo lutar pelo Evangelho. Lembre-se que não é fácil, é árduo, é difícil, vai produzir mobilidade descendente. Enquanto alguns pegam os aviões da vida, você vai pegar as chalanas, os pau de araras. Como é que é? É isso mesmo que transporta aqueles boia-frias, né? Pau de arara, aqueles caminhões. Enquanto alguns sobem, a tendência daquele que luta pelo Evangelho será descer. Não deixe que o conforto conduza o seu estilo de vida. Paulo, ele entendeu que sair da sua zona de conforto e abraçar essa luta como a forma normal de vida era um grande privilégio. Faça isso. Segundo lugar, ore pelos missionários. Ore por pastores, especialmente aqueles que estão plantando igreja, aqueles que estão envolvidos em campos missionários. Tenha em mente as necessidades deles. Pastor João Petrecelli, aquele a quem nós nos envolvemos, com quem nós nos envolvemos aqui, ele está envolvido com o trabalho no Nepal, na China, na Nova Zelândia. Ele e muitos outros missionários sofreram quando o dólar disparou. Por quê? Porque a maioria do seu sustento é dado em reais e eles precisam pagar as suas contas em dólar. Se você acha que a nossa vida aqui não está fácil, porque o desgoverno que tem governado o nosso país tem aprontado todas, você imagine aquele que vive para pregar o Evangelho no mundo árabe, e em lugares tão longínquos, tão distantes, que já são em situações normais, uma terrível dificuldade para eles. Quanto mais quando o dólar dispara e o seu sustento reduz-se em 30%, 40%. Eu converso com David Portela semanalmente, aquela família Portela que tem sido missionário no Camboja. E David disse que 40% do seu sustento foi aquilo que foi reduzido com a disparada do dólar. 30% a 40% a menos para a sobrevivência foi o que se tornou realidade para eles em curtíssimo prazo. Ore pelos missionários. Ore por eles especificamente, como uma luta diária sua. Deixe-os saber que você está orando por ele. Pegue com o presbítero CI o e-mail do pastor João Petrecelli e mande um e-mail para ele. E diga: pastor, eu estou lutando junto contigo. Diariamente eu oro para que Deus faça do teu trabalho um grande instrumento de bênção aos irmãos do Nepal. Faça com que ele saiba das suas orações. Anime o seu coração. Encoraje-o a fazer o trabalho que ele precisa fazer. E finalmente, procurem refrescar e encorajar uns aos outros em suas lutas pelo Evangelho. Não faça sozinho, façam juntos. Encorajem-se a esse trabalho. Faça com que a renovação do coração dos irmãos seja uma meta para você, seja uma forma de vida para você. Chegue para aquele irmão que luta, batalha pelo Evangelho e anime o coração dele. Que Deus nos abençoe a vivermos uma vida de luta pelo Evangelho. Vamos orar.